Você já sentiu o desejo de não existir? E eu não estou falando de desejar nunca ter nascido ou de alguma fantasia autodestrutiva, mas de simplesmente, magicamente, deixar de existir. De preferência de uma maneira sem tristeza, dor ou morte. Experimentar a não experiência. Sentir o não sentir. Tipo aquele cochilo gostoso que parece que você apagou e quando acorda nem sabe mais onde tá. Agora, você provavelmente está me achando um completo maluco. Desejo de não existir? Isso é coisa de preguiçoso, quer ficar sem fazer nada. Calma, Palmeirinha. Esse desejo não é um conjunto de crenças lógicas sobre a vida e a existência humana, e sim um complexo, profundo e psicológico fetiche. Exatamente, porque assim como Christian Grey, o desejo de não existir é uma fantasia que nunca será tão boa quanto o que você imaginou. E sabe como eu sei disso? Porque eu passei por tudo isso. Vivi anos da minha vida desejando não existir. E eu tô aqui nesse vídeo para te contar tudo sobre esse fenômeno e como superá-lo para você poder retomar o controle da sua vida. O desejo de não existir pode surgir em diversas situações. Quando estamos envergonhados, passamos por alguma rejeição social, quando estamos em uma festa estranha que não queríamos ter ido, lotado de pessoas esquisitas. Pode vir então uma ponderação paranoica, um pensamento solitário. Eu sou o suficiente? Será que eu sirvo para alguma coisa? Pinguins têm joelho? Todas essas dúvidas, tristezas e angústias pesam tanto que muitas vezes você não quer continuar. Você quer simplesmente deixar de existir, se embriagar no fetiche do esquecimento. E sim, pinguins têm joelho. Para amplificar tudo isso, ainda tem o fato de que nós sempre desejamos mais o que não podemos ter. Não só magicamente deixar de existir é impossível, como as pessoas ao nosso redor nos dizem que não devemos buscar isso. Então, ir atrás desse impossível se torna uma forma de expressar a nossa própria liberdade. Quem busca não existir acaba indo atrás de se anestesiar da própria existência, experimentando nada durante a vida. Comidas ultraprocessadas, tédio, isolamento, redes sociais, pornografia, videogame. Não tô falando aqui que se você faz alguma dessas coisas você não quer existir, mas apenas que tudo isso são formas diferentes que essas pessoas usam para fugir do sentimento e da pressão de viver a vida de fato. Porém, esses pequenos prazeres não fazem nada diante da autorreflexão da nossa própria insignificância. E além desses métodos serem insustentáveis, eles vão fazer você sentir muito pior com você mesmo. Eu posso te garantir isso porque em algum momento da minha vida eu já tive cabelo e uns 40 quilos a mais. Eu sei que pode parecer insuportável a ideia de ficar sozinho consigo mesmo, quando tudo que você quer é escapar de si, mas esse é o caminho para você retomar o controle da sua vida. Todo ser humano tem sua própria visão da vida. Cada um tem seus próprios desejos, passou por situações únicas, fatias diferentes dentro da infinidade do universo, gerando perspectivas, desejos, dores e pensamentos únicos e individuais. Agora, o que todos temos em comum é que o peso de desejar algo existe ao lado da dor de não se obter o que se deseja. O desejo de não existir, a meu ver, pode ser compreendido como uma frustração com a própria existência. As pessoas não querem mais existir porque desejam não ter mais desejos. Seja por não conseguirem atingir suas vontades verdadeiras, ou por quando atingem seus objetivos, não terem tanta satisfação quanto achavam que iam ter, ou não veem sentido nenhum na vida. E por isso, querem sentir a paz e a liberdade da completa dissolução do seu eu como conhecemos. Não é prazer, sucesso ou poder que move uma pessoa, mas sim achar algo, um propósito, um sentido para a vida. Essa frase foi proferida pelo neurocientista e psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que durante a Segunda Guerra sobreviveu a 4 campos de concentração. Porém, perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão e sua mulher grávida para o crematório e para a câmara de gás. Essa experiência foi marcante em seus escritos e na criação da sua linhagem terapêutica, a logoterapia. Essa vertente da psicologia foca em ajudar indivíduos a encontrarem propósito e sentido para sua vida, mesmo quando nos deparamos com os piores sofrimentos e adversidades. Mas então, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é dar à vida sentido. Sabia. Mais um coach querendo vender curso. Essa frase podia muito bem ser de qualquer coach por aí, mas é do Viktor Frankl e eu vou te mostrar como ela faz sentido. Na sociedade atual, a vida gira em torno de trabalhar 8 horas por dia em um trabalho qualquer só para receber um salário, pegar esse dinheiro, pagar suas contas e gastar em prazeres rápidos para nos distrair da nossa própria vida. No mundo globalizado e pacífico que vivemos, não temos mais uma sensação de sentido para a vida fazendo parte de uma tribo ou lutando uma guerra pelo nosso país. Nenhum instinto nos diz o que temos que fazer e nenhuma tradição ou religião nos diz o que deveríamos fazer. Por vezes, nem sequer sabemos o que desejamos fazer. Estamos perdidos em um vácuo existencial.
Tudo na vida se tornou tão sem graça e sem sentido que nós engajamos em consumismo barato, compensação sexual, vícios e distrações só para não sentir a falta de sentido que domina nossa existência. Nesse momento, o niilismo toma conta e começamos a nos questionar: qual o propósito disso tudo? Por que continuar essa jornada? Por que eu não consigo parar de rir ouvindo MC Creu imitando Michael Jackson? Mas falando sério, e se a gente extrapolasse isso para uma escala maior ainda? Qual o motivo para se manter vivo numa condição extrema como os campos de concentração? Quando tiram toda a sua liberdade e a morte está à espreita, existe algum motivo para se viver? Viktor Frankl concluiu que sempre há motivos para viver, mesmo nos piores momentos. Sempre há sentido no sofrimento. Se conseguimos capturar esse sentido, essa raridade, nós conseguimos suportar até as mais insuportáveis e desafiadoras circunstâncias. Nós, que vivemos em campo de concentração, podemos nos lembrar dos homens que caminhavam pelas cabanas consolando os outros, dando o último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. A capacidade de você escolher seu próprio caminho. Essa última liberdade, reconhecida pelos antigos estoicos e pelos modernos existencialistas, assume um vívido significado na história de Frankl. Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns, mas alguns, pelo menos, comprovaram a capacidade humana de erguer-se acima do seu destino externo, a optar por serem dignos do seu sofrimento. O modo como o homem aceita seu destino e todo o sofrimento que isso implica, o modo como ele aceita sua cruz, lhe dá uma grande oportunidade de, mesmo nas mais difíceis circunstâncias, encontrar um sentido mais profundo para sua vida. Focar em dinheiro, poder, status e prazer não são maneiras de se lidar com o vácuo existencial, são consequências da falta de sentido da sua vida. Mas para encontrar o seu propósito, existe um caminho. Nós conseguimos encontrar sentido para a vida interagindo com o mundo e vendo o que o mundo precisa. Viktor Frankl dá 3 maneiras da gente fazer isso. A primeira, criando uma obra ou fazendo algo. Essa acho que é a mais fácil de entender. Escrever um livro, pintar, contar histórias sobre suas experiências e sofrimentos na vida, resolver problemas atuais com ciência, inovações tecnológicas, ajudar o próximo. Tudo isso gera uma sensação de conquista quando realizado. A gente só vai encontrar um propósito para nossa vida quando a gente engajar com o mundo e achar o que faz sentido pra gente. Como a gente pode sentir que está contribuindo com algo maior do que nós mesmos. A segunda maneira de encontrar sentido na vida é experienciando algo como bondade, verdade, beleza, natureza e cultura, ou por experimentar estar com outro ser humano, em sua plenitude, por amá-lo. É a experiência que temos com a vida, com o ambiente, a conexão que temos com as coisas, animais ou pessoas. Nós experimentamos momentos na vida que fazem valer a pena, momentos do sublime, momentos de puro espanto diante de algo maior do que você mesmo. Uma belíssima música, uma conexão verdadeira com alguém que você ama, o olhar de amor puro do seu cachorro num dia de solidão. Esses momentos me fazem perceber a fragilidade de tudo. Ser eu mesmo é um acaso absurdo. A minha existência é apenas um breve piscar de olhos diante da eternidade. Eu sou praticamente nada, um amontoado de poeira cósmica que consegue compreender o tamanho da sua insignificância. E está tudo bem, pois a qualquer momento algo mágico e lindo pode ocorrer, e eu nunca estarei preparado para isso. Eu sei disso porque eu já vivi esses momentos, muitas vezes. Sempre que o desejo de existir volta em mim, eu penso: se eu deixar de existir, esses momentos maravilhosos, para mim, também vão deixar de existir. E a realidade é que o fim, a não existência, vai chegar para todo mundo. Então, por que não ficar só mais um pouquinho e aproveitar o que resta? E a terceira forma é pela atitude que temos diante do sofrimento inevitável. Muitas vezes na vida a gente não consegue mudar o que está ao nosso redor, os fatores externos. A gente não consegue trazer alguém de volta dos mortos, por exemplo. E quando não conseguimos mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. Mudando nossa atitude, a gente pode transformar adversidade em vitória, sofrimento em conquista. Podemos achar sentido até nos sofrimentos mais inimagináveis. Eu quero citar aqui um ótimo exemplo que o Dr. Viktor Frankl dá em seu livro Em Busca de Sentido. Certa vez, um clínico geral de mais idade foi se consultar por causa de uma depressão muito profunda. Dr. Frankl, eu não consigo superar a morte da minha mulher. Ela se foi há 2 anos e eu a amava muito. Como Viktor Frankl poderia ajudá-lo? Ele se absteve de dizer qualquer coisa. Ao invés disso, fez uma pergunta. O que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Ah, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Veja bem, doutor. Ela foi poupada desse sofrimento. E foi o Senhor que a poupou dele. Mas agora, o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. O médico não disse uma palavra. Apertou a mão do Dr. Frankl e calmamente deixou seu consultório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que se encontra um sentido. Como nesse caso, o sentido de um sacrifício. Encontrar um motivo para viver transforma sua vida sem sentido e sem esperança
em uma vida que vale a pena ser vivida, independente de qualquer circunstância. De alguma dessas 3 maneiras, eu tenho certeza que você vai encontrar um sentido para sua vida. Encontrando esse sentido, você verá motivos e terá forças para lidar com as possíveis dores de fato desejar algo, de ir atrás de algo maior do que você, buscar algo que você acha que realmente vale a pena. E assim, eu sei que é difícil, mas a realidade é que a vida é sofrimento. E sobreviver e ter uma vida de qualidade é encontrar sentido na dor. Como Nietzsche uma vez disse, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Buscar o sentido da sua vida é uma jornada solitária de autodescoberta e de aceitação da responsabilidade que isso implica. Trilhando esse caminho, você terá dado grandes passos para ir atrás do que deseja e aceitar a si mesmo, com suas falhas e virtudes, superando assim o desejo de não existir.